Pessoal, estamos aí dando continuidade à programação do nosso canal. Estamos, na verdade, começando esse canal com dicas de direito tributário, de legislação tributária, e hoje nós iremos falar sobre o conceito de tributo. O tributo é um núcleo aglutinante de normas jurídicas que compõe o sistema tributário brasileiro. Então é preciso a gente conhecer e compreender o que é o tributo. Isto é importante porque nós temos muitos tipos de recursos que adentram os cofres públicos. Vamos pensar alguns recursos que incrementam o erário público. O Estado aluga um bem seu. Os aluguéis são, portanto, recursos públicos. O Estado vende um bem seu. A receita obtida com a venda do seu patrimônio é recurso público. O Estado recebe uma doação, é recurso público. O Estado obtém um empréstimo, é recurso público. Então, e alguém paga o IPTU ao município, é recurso público. Então, existem vários tipos de recursos. E cada um desses institutos jurídicos, as tarifas, as taxas, os tributos em geral, as doações, são categorias jurídicas formatadas a partir de um regime jurídico específico. Isto quer dizer o seguinte, que os direitos e os deveres de que quem paga um tributo são diferentes dos deveres e dos direitos de quem paga uma tarifa ao Estado, ao município. Sem fazermos essa distinção de um e de outro, a gente não tem condições de avançar e determinar qual é esse plexo de direitos e de obrigações. Daí a necessidade de conhecermos e separarmos tributo dos outros recursos públicos. Então, na verdade, nós sabemos que a atividade financeira do Estado, ela se decompõe na obtenção do recurso, no gasto do recurso e na gestão. Então, a gente já afasta as despesas e a gestão e ficamos só com os recursos. Eis aí uma primeira aproximação com o objeto de estudo do direito tributário. Temos os recursos. Recursos existem diversos. Alguns recursos são recursos de terceiros que adentram nos cofres públicos, mas concomitantemente à entrada, aumentando o ativo, aumenta também o passivo. Assim, se determinado município obtém um empréstimo junto ao Banco Mundial no valor de 50 milhões, aumentou o ativo em 50 milhões. Mas também aumentou o passivo em 50 milhões. Assim, isto não é um recurso próprio, isso é um recurso de terceiros. E, de antemão, já podemos dizer que esse objeto de estudo do direito tributário, ele não está contido dentro dos recursos de terceiros. Em princípio, não está. Como regra, há uma sugestão constitucional de que os tributos são recursos contidos dentro do que se chama de recursos próprios, não de recursos de terceiros. Recurso próprio é, por exemplo, uma doação obtida pelo Estado. Alguém faz uma doação ao município, isso é recurso próprio, aumentou o ativo, mas não aumentou o passivo do Estado. E aí, nós temos uma segunda aproximação com o objeto de estudo do direito tributário. A primeira é que o tributo é um tipo de recurso. A segunda aproximação é que o tributo é um tipo de recurso próprio. E os recursos próprios são denominados de receitas públicas.
Só que também existem receitas diferenciadas, submetidos a regimes jurídicos igualmente diferenciados. Existem as chamadas receitas originárias, fundamentadas no princípio da autonomia da vontade, na liberdade de contratar. Essas receitas originárias, elas dependem, portanto, de uma avença, de um acordo, da comunhão de vontades entre o Estado e o particular. O Estado poderia obrigar alguém a tomar por aluguel um bem dele, Estado? Não, porque depende aí da vontade do inquilino, do locatário, e dele, Estado, locador. Essas receitas aí são receitas originárias, preços públicos, tarifas. Elas são obrigatórias? O pagamento é obrigatório? Sim, o pagamento é obrigatório, mas por força de uma avença, por força do contrato, uma obrigatoriedade reflexa. É diferente do outro tipo de receita, as chamadas receitas derivadas. Receitas derivadas fundamentadas no poder de império, não lastreadas em um contrato, em uma comunhão de vontade, mas o Estado, lastreado nesse poder constitucional de criar determinadas obrigações para os seus cidadãos, impõe o pagamento o cumprimento dessas obrigações, por força de uma lei, já que o poder de império, ele tem que estar amalgamado na legitimidade democrática e, naturalmente, na máxima expressão do poder político, a lei. Daí que toda receita derivada, porque fundamentada no poder de império, só pode ser instituída por lei. E agora, nós nos aproximamos mais do conceito de tributo. Qual é a primeira aproximação? É que tributo é um tipo de recurso. Qual é a segunda aproximação? É que é um tipo de recurso próprio, ou seja, é um tipo de receita pública. E qual é a terceira aproximação? O tributo é um tipo de receita derivada, portanto, fundamentado no poder de império e instituído necessariamente por lei. E assim, o pagamento é obrigatório. E essa obrigatoriedade, essa compulsoriedade do tributo é uma compulsoriedade imediata. A obrigação tributária é ex lege, depende da lei, não é ex voluntate, como o pagamento das tarifas. Lá nas tarifas, a obrigatoriedade do pagamento é reflexa, porque decorre imediatamente do contrato. Enquanto no direito tributário, no tributo, a obrigatoriedade do seu pagamento é imediata, não é reflexa, decorre diretamente da lei. Mas existem vários exemplos de receita pública derivada, como o perdimento de uma mercadoria. Ou se alguém plantou maconha em uma propriedade, qual é a consequência jurídica? Expropriação. O perdimento de uma mercadoria, porque alguém adentrou no território nacional com uma mercadoria que não poderia entrar no território nacional. Isso aí é uma sanção, a consequência jurídica prevista no ordenamento brasileiro é uma penalidade, o perdimento da mercadoria. A expropriação também é uma sanção. A multa também é uma sanção pela prática de um ato ilícito. Então, expropriação, perdimento, multa são receitas derivadas. E o tributo também é receita derivada, só que o tributo não é uma penalidade, como o são a penalidade, a multa, o perdimento e a expropriação. Assim agora, nós chegamos em uma última aproximação com o conceito de tributo. Recapitulando, o tributo, primeira aproximação, é um tipo de recurso,
Segunda aproximação, é um recurso do tipo próprio, é uma receita pública. Terceira aproximação, é uma receita pública do tipo derivada. E não é, quarta aproximação, não se confunde com as penalidades. E é nesse contexto que o artigo 3º do Código Tributário Nacional entende o que seja tributo. Essa perspectiva do conceito de tributo, a gente partiu de conceitos oriundos lá da ciência das finanças, ou seja, categorias não normativas, até chegarmos a esse núcleo sintético de caráter jurídico, a que chamamos de tributos. Foi dessa maneira que a gente construiu o conceito de tributo lá no nosso Direito Tributário, Teoria e Prática, da Revista dos Tribunais. Nós podemos também chegarmos ao mesmo conceito de tributo por um outro caminho, por uma outra trilha, essa seguida pelo saudoso Geraldo Ataliba. Geraldo Ataliba, ele desprezou os elementos extranormativos, extrajurídicos, e já partiu de uma dimensão totalmente jurídica. De início, ele diz, olha, o tributo é objeto de uma categoria jurídica, porque para ele o tributo é um conceito jurídico positivo. O tributo, ele parte lá de um instituto jurídico, porque o tributo é o quê? É objeto de uma obrigação, de uma obrigação jurídica. A obrigação jurídica enquanto relação jurídica. Então, o tributo é objeto de uma relação jurídica. E o ordenamento jurídico prevê obrigações voluntárias, ou seja, constituídas a partir da vontade das partes, e aquelas não voluntárias. No caso, por exemplo, das tarifas dos preços públicos, estamos aí dentro daquele tipo de relação jurídica constituída a partir da vontade. No caso do tributo, estamos dentro da relação jurídica, mas uma obrigação derivada já da norma jurídica emanada pelo Estado, que está lastreado no poder constitucional de criar leis. Só que, dentre essas obrigações decorrentes diretamente da lei, algumas delas são formatadas entre particulares. Outras sempre necessariamente têm como um dos sujeitos o Estado, ou uma pessoa que faz as vezes de Estado. Assim, por exemplo, no dever de pagar pensão alimentícia ao filho, é uma relação jurídica? É uma relação jurídica que nasceu diretamente da lei? É uma obrigação ex lege. O interesse do Estado aí é um interesse mediato, não um interesse imediato. É diferente do tributo. É uma relação jurídica? É uma relação jurídica formatada a partir da vontade, da comunhão de vontade? Não, mas sim da vontade estatal, estabelecida, portanto, na lei. É uma obrigação também ex lege. Só que uma das partes é o Estado. Na obrigação de pagar a pensão alimentícia, as partes são particulares. No direito tributário, no tributo, não. E, por fim, para chegar a esse conceito de tributo, é preciso entender que aquela relação jurídica não voluntária, criada por lei ex lege, tendo o Estado como um dos polos dessa relação jurídica, não pode se confundir com as
penalidades. Porque uma multa, por exemplo, o perdimento, por exemplo, a expropriação, relação jurídica, sim, relação jurídica. Ex lege criada por lei, sim, ex lege. Mas são sanções, são consequências jurídicas tidas como penalidades. O tributo, não. Por um outro caminho, chegamos também àquele conceito do artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tributo é uma prestação pecuniária em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir, criada por lei compulsória, que não constitui sanção de ato ilícito e cobrada mediante uma atividade da administração plenamente vinculada. Observem que dois aspectos aí são meramente acidentais, porque o ordenamento jurídico brasileiro quis colocar no conceito de tributo, que é a expressão do tributo em pecúnia, em dinheiro. Existem outros estados que o pagamento, o tributo pode ser qualificado e expresso também em outro bem que não necessariamente moeda. No Brasil tem que ser em pecúnia. E a cobrança vinculada. Claro, no Estado democrático de direito, a cobrança de todo o tributo há de se dar mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada. Mas o núcleo duro central do tributo é ser uma relação jurídica, onde um dos polos é o Estado, ou quem lhe faça às vezes. Relação jurídica decorrente diretamente de uma lei. E o objeto não se constitui em uma penalidade, não é uma sanção. Eis aí os elementos clássicos do tributo. Relação jurídica, Estado em um dos polos, não constitui decorrente necessariamente de uma lei e não constitui uma penalidade. E no Brasil, por força do artigo 3º do Código Tributário, tem prestação pecuniária. E a cobrança há de se dar também mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada. A natureza vinculada do lançamento é uma garantia de duas ordens. Garante o Estado em receber o que legalmente lhe é devido. Garante o contribuinte em só ser exigido aquilo que legalmente também é determinado. Eis, portanto, aí o conceito de tributo. Até lá, a gente se encontra com natureza jurídica do tributo posteriormente.